Opa, esse aqui é o terceiro vídeo aí da playlist do Wii U japonês. Eu pretendo fazer até pelo menos a conversão de região, né? De japonês para americano. E esse é o terceiro vídeo. O primeiro foi unboxing, o segundo foi a preparação do Wii U. Reset de fábrica, conectar na internet, upgrade de firmware e tal. Esse terceiro vídeo aqui, a gente vai preparar o SD card por desbloqueio. Eu tenho uma colinha aqui que eu pretendo seguir. Aqui, beleza. Aí para começar então, isso aqui não é tutorial, né? Só que pode, se alguém tentar usar isso aqui como tutorial, corre o risco aí de estragar o Wii U aí ou inutilizar ele para sempre. Tem uns tutoriais muito bons aí, a internet afora, e eu linkei pelo menos três aqui na descrição, né? Que foi os três que eu assisti aí para me basear aqui no meu método aqui de desbloqueio. Para começar o desbloqueio, a gente precisa de um SD card. E do SD card, a recomendação é a seguinte: no mínimo 4 GB, beleza? Com 4 GB dá para instalar o desbloqueio e fazer o backup da NAND. É um sinal de maturidade aí, de que você é adulto, você fazer o backup da sua NAND quando for fazer esse tipo de coisa aí no seu console. Beleza? Faz o backup e guarda direitinho. Todavia, 4 gigas é o mínimo, não é o ideal. Por quê? Em 4 gigas quase que não cabe nada aí para você instalar, né? Então não vai caber, talvez um jogo aí maior não caiba, né? Então, escolher um SD maior. Hoje em dia, os preços de SD card aí não estão proibitivos, né? Ainda mais se alguém comprou um console desse aí, um Wii U, tem acesso à internet aí, eu acho que tem uma graninha aí sobrando, ou pelo menos dá pra, dá pra fazer uma economia aí, comprar um SDzinho aí de uns 128 gigas aí, pra ficar à vontade aí, pra instalar bastante jogo. Beleza? Mas 4 GB é o mínimo aí. Se alguém quiser fazer só por curiosidade científica, dá para fazer aí com 4 GB com o backup da NAND incluído. Beleza? Segunda coisa é que o SD card tem que ser original. Tem que ser um SD card de boa qualidade, né? Por quê? Porque senão corre o risco de perder dado, o SD card pode simplesmente não funcionar direito. Ou ele pode funcionar, porém ser muito lento, né? Aí talvez um SD card aí desses baratinhos que a gente compra, ele serve aí para você guardar umas fotinhas aí. Só que para esse tipo de aplicação aqui, ele não presta. E como que a gente faz para ver se o SD card está funcionando bem? Tem um programinha aqui, ó, o link está na descrição, que chama H2 Test W. E como que ele funciona? Você pluga aí o seu SD card no seu computador, do jeito que o seu computador permitir aí. Se ele tiver leitor de cartão, leitor de adaptador, do jeito que for. Ou no meu caso aqui, por exemplo, eu pluguei um SD, um adaptador USB para SD, adaptador de SD card para USB, né? Abre o programa aqui, ó. Aqui tá Deutsch, alemão, né? Em inglês. Se você fala alemão, deixar no alemão, eu não falo, eu coloco no inglês, selecionar o destino, selecionar o alvo aqui. Seleciona o seu SD card e marca aqui, ó, né? Eu recomendo todo o espaço disponível, que aí ele vai escrever em todo o SD, vai escrever todo o SD. Aí vai dar para testar isso pelo menos em uma em uma passagem, né? Se ele funciona, né? Isso aqui não garante nada, mas pelo menos dá para ter uma noção aí para você não passar mais raiva aí. Marcando aqui todo espaço disponível, escrever e verificar, porque dá para você fazer em duas etapas, né? Dá para você só verificar, por exemplo, né? Escrever e verificar e aperta aqui. Apertando, ele avisou aqui, ó, vou testar só 488.106 do total de 488.108 aqui. É uma questão de alinhamento aí de tamanho, beleza? Não é nada super importante. Se for esse tamanho aqui, ó, é 2 bytes só de diferença aqui. Beleza? Ele só vai conseguir escrever 2 bytes a menos do que a capacidade total aqui.
mas isso não é um grande problema. Mandou começar, ele começa aqui o teste, beleza? Eu já testei esse SD aqui e o resultado aqui foi o final de 28 megabytes por segundo de escrita e 82 megabytes por segundo de leitura. Esse é o número que eu sempre busco aí quando eu testo aqui no meu computador. O meu computador, com a minha versão de Windows, a temperatura ambiente que está aqui, com o meu tipo de adaptador, com a minha porta USB, esses números aí, 30 de escrita e 80 de leitura, são ótimos. Uso em PSP, Nintendo 3DS, uso em todo canto e funciona, beleza? Mas importante, o SD ser original e tá funcionando bem. E a segunda parte, formatar o SD. Então, para formatar o SD, se o seu SD for de menos de 32 gigas, dá para fazer aqui direto pelo Windows aqui. Seleciono o SD aqui, botão direito, formatar. E o que vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui o tamanho do SD e vai aparecer o file system de formatação. Se for menos de 32 gigas, além dessas opções aqui, ó, NTFS e EXTFAT, perdão, e EXFAT, vai aparecer também o FAT32. Como o meu disco tem mais 32 gigas, o Windows não mostra a opção FAT32. Então, no meu disco não funciona por aqui pelo Windows. O Wii U não vai ficar legal com essa formatação aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que usar um outro programinha, que eu também coloquei o link na descrição aí, que chama GUI Format. Beleza? O nome desse programa aqui é GUI Format. O link está na descrição. Então, abrir o GUI Format aqui, ó, selecionar a letra do seu SD card, a alocação, o allocation unit aqui, a unidade de alocação. Para o meu disco que é grandão, eu vou escolher a maior unidade de alocação também. Volume Label, super importante. Não pode ser o IU. Não pode colocar nenhuma label, quer dizer, pode colocar qualquer outra coisa. Não pode colocar o IU, ok? Só é uma dica que eu peguei aí de um gringo não sei aonde. Não pode ser o IU aqui, pode ser qualquer coisa. É melhor deixar em branco, não precisa aqui. A não ser que você tenha toque aí, algum transtorno, precise colocar a label aqui, né? Mas em todo caso eu não vou colocar a label. Coloquei aqui, mandar começar e formatou. Outro alerta é que o GUI Format aqui, ele vê inclusive os HD aí da sua máquina. Ele vê meu disco C aqui, ó, meu disco G, meu disco H, né? Tomar cuidado aí para não formatar. Então eu tenho certeza que o meu disco E é o meu SD card e eu formatei ele. Próximo passo, SD card formatado já. Vamos fazer os downloads aí dos programas que a gente vai usar no desbloqueio, ok? Eu fiz uma colinha aqui, ó. Vamos tudo que a gente vai precisar, todos os programas que a gente vai usar para formatar. Ó, tá o GUI Format, o HD27W. Então, mais importante de todos aí, o aroma. O aroma é o ambiente aí do desbloqueio, que permite rodar aí os programas em background, rodar os programas os homebrews. Ele é o sucessor do anterior dele, que era o Tiramisu, beleza? A principal vantagem do Aroma é que ele permite a execução de mais de um programa ao mesmo tempo lá no Wii U, beleza? Então dá, por exemplo, para você rodar um emulador de Amiibo, né, um plugin emulador de Amiibo e por cima rodar um jogo, né, que vai usar aqueles Amiibos. Dá para você rodar pretendo, né, em background lá e tudo que seja aí em foreground aí na frente, beleza? Isso é a principal vantagem do Aroma que eu conheço. Então aqui no site, aqui eu deixei o link aí na descrição. Vai ter o link lá embaixo SD Preparation e tem um link aqui, ó, para o site do Aroma. Aqui no site do Aroma, a gente tem essas quatro checkboxes aqui. O primeiro, leia o post do blog aqui, né, que falando o que é o Aroma, de onde que ele veio, por que ele existe, beleza? E quais são os seus prós e contras. Já li. Tenha certeza que o SD card não está protegido contra escrita, senão vai dar erro.
tenho certeza. Certifique-se de usar o último Environment Loader, o qual é provido nesta página. Também vou ter certeza, vou me certificar. O Aroma vai receber updates frequentes. Fique esperto no nosso Twitter ou no Discord. Beleza, eu tô lá no Discord do Aroma também. Quando eu clico o último checkbox ali, já abre a página dos downloads, né? Então, na primeira parte aqui, ó, Environment Loader e Nand Dumper aqui. Environment Loader, pelo nome aqui, deve ser o primeiro payload que carrega aí no boot do Wii U, né? E já vem por default aqui, não consigo nem desabilitar. E tem o NAND Dumper, que o nome aí já diz tudo. É para fazer o dump, né, da NAND aí para você poder fazer um backup. E tem esse firmware image loader aqui que eu não sei qual que é a utilidade aqui nesse momento. Não vou baixar. Então vamos aqui download payloads. Meu browser aqui vai perguntar onde que eu quero gravar isso. Eu vou criar um diretório aqui, ó, dentro da minha pasta downloads que chama Wii U desbloqueio. E vou guardar todos os programas aqui, beleza? Então aqui, ó, primeiro environment loader, Wii U NAND dumper e o payload. OK. O aroma em si, vamos baixar aqui também, ó, download o aroma, baixei. E plugins adicionais e módulos, vou baixar todos. Quais são esses plugins aqui? Bluepair, para parear controles Bluetooth quaisquer que você tiver aí. Do Nintendo Switch Pro, PS4, PS3, 8-bit Duo aí, eu acho que ele consegue parear, não vou falar todos, né, que eu não tenho experiência, mas ele pareia outros controles Bluetooth aí, fora o Wii U Pro Controller. Inkey é a Pretend Network aí, beleza? FTP IU Plugin é um server FTP aí para você configurar aí no seu Wii U para você transferir arquivo aí remotamente, sem ter que tirar o SD card, etc. SD Caffeine para aplicar patch em jogo aí, tradução, tela extra, patch de textura, etc. Screenshot Plugin é autoexplicativo aqui para tirar screenshot. E o Sweep Swap Me aqui, que tem jogo, por exemplo, que ele roda só na TV, tem jogo que roda só no gamepad, ou tem jogo que ele roda na TV e no gamepad, mas você queria que a parte do gamepad ficasse na TV, etc. Aí tem esse plugin aqui, beleza? Vou baixá-lo também e deixar ele já instalado. Foi. Plugins e modos para desenvolvedores. Não sou desenvolvedor. O Reload Plugin, baixar Homebrew pela rede, parece legal, mas eu não sei mexer nisso, não vou baixar. E o Serial Login aqui. Então, se você estiver fazendo uns hack avançados aí no seu Wii e quiser ver o log do que está rolando aí nas entrelinhas lá, você baixa isso aí. Também não vou baixar. O primeiro download, Doni. Aí vamos baixar o Tiramisu. Acabei de falar que o Tiramisu era o esquema anterior de desbloqueio. Então, para que baixar o Tiramisu? É o seguinte, já teve casos em que eu estava fazendo umas coisas um pouco mais avançadas lá no meu Wii U e eu tive que rodar uns programas que ainda não estão portados para o Aroma. Aí eu tive um puta de um trampo para instalar o Tiramisu. Então, se eu já deixar ele instalado aqui, é melhor, né? Então, eu vou baixar o Tiramisu aqui, ó. Aquele link ali, ó, igual o do Aroma aqui, ó. Então, do Aroma, ó, tem o Environment Loader, o Wii U NAND Dumper, Payload. Aquele Tiramisu ali já vem empacotado um monte de coisa aqui. Aí depois a gente vê como é que faz. Mas salvei aqui o diretório. O zip, quer dizer. Próxima cola, Envswap. Então, eu optei então por deixar já instalado o Aroma e o Tiramisu. E esse aqui é um esquema fácil de chavear entre eles, beleza? Environment Swap, troca de ambientes, beleza? Então vou baixar também, salvei. Próximo da cola, Save Me, é um gerenciador de save, backup de save, backup de configuração. Vou deixar lá também, que é interessante. HB App Store, copiar. Então, é a lojinha, essa lojinha aqui que a gente estava aqui, voltei, ó, a Homebrew App Store. Então, essa lojinha aqui de jogo, etc, né? Só que, no caso, eu baixei ali
o aplicativo para rolar lá no Wii U. Então a gente consegue lá do Wii U navegar, procurar e baixar Homebrews. Então NRO, HP, ó, o Wii U Extract USD, esse cara aqui. Baixei, próximo. Nuspli. Não sei como é que pronuncia isso, como o pai dele pronuncia o nome dele, né? Mas é N-U-S Spli aqui. A gente fala Nuspli aqui no dia a dia, nas ruas. Baixei aqui o Nuspli pro aroma, tá baixado. Então, isso que a gente baixou aqui agora é o básico para a gente fazer o desbloqueio no Wii U, né? O básico e mais um pouco para a gente fazer o desbloqueio no Wii U. Só que o Wii U, não sei se todo mundo sabe, ele roda jogos de Wii, né? Através de um ambiente que tem lá no próprio Wii U que chama VWii, Virtual Wii. Então, como mais para frente a gente vai ter que desbloquear e configurar ele, vamos baixar aqui diversos programas aqui para a gente mexer no VUI. Eu vou acelerar esta parte. Prontinho. Então, baixamos todos os programas aí. Agora vamos copiar para o SD card. Como é que eu vou fazer isso? Ó, abrir aqui o Windows Explorer no meu Windão. Eu vim aqui no diretório Downloads, tem o meu diretório Wii U Desbloqueio. Aqui, ó, o USB eu vou abrir em outra janela. Então, deixei aqui do lado direito os arquivos baixados aqui e do lado esquerdo tá a raiz do SD card. Eu uso aqui, ó, o meu descompactador aqui, compactador, eu tenho vários aqui, só que o meu default aqui, o meu padrão é o WinRAR. Como que eu vou descompactar? Eu vou selecionar tudo aqui, botão direito, aqui ó, extrair cada arquivo, o zip, para uma pasta separada. Consegui. Beleza. Nesse momento eu posso deletar os zips aqui, deletei, e tá aqui todos os diretórios. Então aqui do lado direito tenho todos os diretórios aqui descompactados, e do lado esquerdo eu tenho o raiz do SD. Então vamos entrar primeiro no aroma, ó. Tem um diretório Wii U. Eu arrasto aqui para a raiz do SD. Próximo. São os plugins do aroma lá, mesma coisa, um diretório Wii U, eu arrasto aqui para a raiz do SD. Compat installer do aroma para instalar os bagulho de UI. Então vamos aqui, ó, é WHB a extensão. Aí aqui dentro do diretório WiiU tem o diretório apps. Então eu vou arrastar para cá, ó, compat installer para cá, WiiU apps. Voltei para a raiz. D2X CIOS installer VUI. Tem o diretório apps. Arrasta aqui para a raiz. Environment Loader Will Non-Dumper Payload. É o básico do aroma. Ó, arrastei para cá. Esse aqui eu vou deixar por último, que é o tiramisu. Envswap. Envswap tem um diretório Wii U com mais dois arquivinhos. Eu vou copiar só o diretório Wii U. Homebrew Browser. Esse aqui é uma pasta apps. Vou arrastar para cá. Load Preloader. Apps. Arrasta para cá. Vocês já perceberam aí o padrão, né? Tudo para raiz, beleza? Cuidado para não arrastar uma pasta para dentro da outra aí. Nuspli, ó, WHB, e é um programa de Wii U. Então vem aqui, apps, raiz Wii U apps, coloca o WB aqui dentro, WHB. Nuspli, patch de OS installer para Wii, pasta apps na raiz do SD, pasta apps na raiz do SD, pasta Wii U na raiz do SD, pasta Wii U, raiz do SD, pasta apps, raiz do SD. Raiz do SD, apps. Ok, então eu deixei isso aqui por último. Esse aqui é o arquivo do tiramisu.
Beleza? Vamos ver o que que tem aqui nele aqui dentro aqui, porque o nome dele é muito parecido com o do Aroma. Tem um diretório apps, environments, payloads. Então vamos comparar com o que já está lá no raiz que está com aroma. O que que eu vou copiar aqui? Eu vou copiar apenas. Eu vou copiar apenas o environment. Beleza? Então copiei aqui, ó, o U environments para aqui para o U environments. Para não atropelar, porque ele também vem aqui, ó, com payload .elf e payload rpx. Image load dumper. E é isso, senão vai substituir os do aroma. Então eu tô dando. Como é que fala? Tô dando preferência para o aroma. Então o que que eu baixei aqui? Recapitulando. Dentro desse zip aqui, que é o zip do tiramisu, do diretório U, environments. Copiei o diretório tiramisu para aqui para a raiz, environments. Copiei para cá. E aqui eu acho que a gente já está pronto para ir lá para o IU para iniciar o desbloqueio propriamente dito. Falou!